Então, a minha questão é a seguinte: sobre esse texto de Joel que nós acabamos de ler, pela característica e descrição que é feita, me parece muito mais referente ao final dos tempos, pós o milênio, porque é onde nenhum ser humano sobreviverá, é isso que está escrito nesse texto, do que efetivamente pré-milênio, porque o texto é muito claro com relação a quem sobrevive e quem não sobrevive. E o fim da história, no meu entendimento, é exatamente nesse ponto ou nesse momento pós-milênio, na batalha final, onde ali não terá mais é, o homem sem pecado, o homem com pecado, né? Então, depois do último inimigo, né, toda aquela batalha final, após o último inimigo, a morte ser lançada no Lago de Fogo, acabar com essa fase da história, isso me parece que é o que esse texto se remete. Eu não consegui ver nenhuma associação com algo que ainda tem 1000 anos e pecado e problemas e tudo mais. Não sei se a minha interpretação está correta ou não. Não, eu não concordo com a interpretação, mas o que você terminou de ler foi Josafá, Sofonias. Mas nós vamos ouvir as outras perguntas e a gente volta para o texto específico de Joel, e aí, com ele aberto, o irmão, a gente analisa, fica mais fácil, olhando o texto lá, fazer as colocações, tá certo? O Almir tinha levantado a mão. Eu só queria confirmar, né, só para, como nós estamos tratando do assunto, o exato início desse dia, que o irmão posicionasse, o exato início desse dia do Senhor, só para a gente se posicionar aqui. Então, como foi visto lá em Joel e também em Sofonias, e aparece em alguns outros textos, eles estão falando daqueles eventos. Por exemplo, Joel, especificamente, ele falou de fogo, de colunas, de vários juízos que João anota na ordem dos selos lá, né? Jesus revela a João em uma ordem cronológica dos selos. Joel percebe essas coisas, ele não tem a visão ampla e perfeita que João recebe do Senhor Jesus. Mas essas referências todas, elas tratam do específico dia quando o Senhor Jesus vai descer montado em um cavalo branco, vai mandar o anticristo para o lago de fogo, vai destruir os exércitos inimigos e mandar seus anjos, que reúne as pessoas. Ele vai reunir tanto os salvos quanto os não salvos para o julgamento das nações. Então, se trata do fim do Apocalipse, do fim da tribulação, o último dia da tribulação, quando o Senhor Jesus entra com toda essa, onde aquele terremoto que os montes vão desaparecer, as ilhas vão sumirem, e a preparação ali para o período milenar, né? Essas coisas elas estão nesse evento. Todas as referências que nós lemos, eles estão tratando especificamente desse dia. Nós vamos ver referências, como eu disse, tem três ocasiões. Tem esse dia do Senhor, que é o juízo para limpar a terra e julgar as nações, estabelecer o reino milenar. E nós temos o dia do Senhor, por exemplo, quando Pedro fala do dia do Senhor, que virá com fogo, com estrepitoso estrondo, aí ele está falando do que o Márcio acabou de falar, ele está falando do momento que antecede o juízo final, da terra, né, sendo atingida pelo fogo e tudo sendo destruído, consumido, né? Então, é outro dia, aquele dia do Senhor é outro, essa referência está lá para frente. Todas essas que nós lemos, elas estão, e eu tenho, vamos dizer, Rice, John MacArthur, Tim LaHaye, todos eles concordam com
e citam essas referências como específicas. Quer dizer, eu não estou sozinho, Pentecostes. Então, eu fiz um apanhado em todos esses e mais alguns outros comentários, para não chegar aqui fazendo afirmação, apenas uma afirmação minha, eu acho, eu penso, eu creio, não. Eu estou citando teólogos, escritores, homens de grande respeito internacional que afirmam essa mesma coisa, que fazem essa lista de versículos. Mais alguém? Senão nós vamos voltar lá no texto de Joel para Elias. Sim, Almir. O primo está antes que eu. Depois eu falo. Tá. Almir. A minha questão sobre o início, né, do Dia do Senhor foi justamente com o propósito de entender que, então, o início da tribulação, né, logo após o arrebatamento, então, não há nas Escrituras, então, alguma expressão que se refira a esse início de tribulação como o Dia do Senhor. Jeremias, ele se refere ao tempo de angústia de Jacó, o dia do Senhor. Eu nem mencionei aqui, porque ele não porque o Jeremias, Outro ele termo. menciona isso, né? O profeta Jeremias, ele menciona o dia do Senhor como o dia da angústia de Jacó. Nós sabemos que o dia da angústia de Jacó, outros profetas repetem isso, se trata do período da nação ser peneirada, passada pelo fogo, como Zacarias bem descreve isso, e um terço dela, que, como vimos em algumas referências aí, aqueles que estão destinados, né, escolhidos, que escaparam com vida para a salvação, está bem mencionado nas referências aí. Então, é interessante que Jeremias faz essa abrangência como o dia de Jacó, aquele momento de sofrimento, de dor da nação, para aquele dia. E então ele diz do rompimento do Senhor, vencendo os inimigos. Isso está no capítulo 30 de Jeremias. A partir do versículo 7. Ele menciona, e ele junta isso com o milênio, a libertação do povo judeu para viver o milênio. Então, essa citação de Jeremias é um pouco mais abrangente, por isso eu não a incluí nesse conjunto de referências que nós estamos tratando ali, que está falando do tudo que envolve o start de ponto final no sistema gentílico, o dia final do governo gentílico, até que o tempo dos gentios se complete. Então, esse é o último dia do reino dos gentios, para o Senhor Jesus pôr um fim, aquela pedra de Daniel é lançada, põe fim a esse sistema, e aí ele vai inaugurar posteriormente ali, não vai ser no mesmo dia, na mesma hora, nós sabemos, já estudamos sobre isso, os detalhes, dias, etc., para o estabelecimento do reino. Então, é a limpeza da terra para a preparação e inauguração do reino milenar. Então, essas referências estão tratando especificamente daquele juízo de Deus, o momento quando vai ser derramado de modo específico, naquele momento ali, da vinda do Senhor, do julgar das nações, dos anjos catando os vivos para apresentar a Jesus em Jerusalém. Pastor, a gente pode entender, então, que o dia do Senhor é uma profecia de múltiplas referências? Se a gente Isso que eu disse para você anteriormente, ela tem pelo menos 3 sentidos. Eu preferi não ficar mencionando os outros aqui, para não criar tumulto na mente dos irmãos. Nós estamos analisando que a grande maioria das referências no Velho Testamento, eles estão tratando de um mesmo evento. E todas essas que eu citei são 16 referências que cita mais de uma vez, como Sofonias, como Joel, que são vários versículos, repetindo o dia do Senhor e o que envolve toda aquela questão do dia do Senhor. Então, em primeiro lugar, quando se trata do dia do Senhor, trata daquele grande dia, o dia
da escuridão, o dia da descida de Cristo com poder e glória, por isso o sol vai se esconder, as estrelas vão brilhar, a lua não vai brilhar, o mundo vai estar mergulhado em um caos tão tremendo que é inimaginável para nós, né? Imagine que antes disso, pouquíssimo tempo antes disso, acontece aquele terremoto, que as ilhas somem do lugar, os pontos altos, as cidades viram pó. Então, assim, todas essas coisas para aquele momento máximo do aparecimento de Cristo, onde todo olho o verá. E ele mesmo diz isso quando nós chegarmos no Novo Testamento, eu vou mostrar as referências, que o próprio Senhor Jesus se refere a esse evento de modo tremendo, tanto no Apocalipse, quanto faz isso nas revelações de Mateus. No mesmo evento que todos esses profetas que nós vimos estão citando. Elias. Bom, pastor, em primeiro lugar, o senhor disse que eu sou o Tim LaRey, não sei quem, né? Então, eu vou dizer, mais importante que eles, eu estou apoiando também, o senhor tem razão. Então, eu sou mais importante que eles, tá? Então, estou aí também, falou? Na mesma posição. Tá certo, Mas eu aceito a sua posição, eu também tenho essa mas posição. falando sério aqui, esse trecho de Joel Nós é podemos muito voltar a interessante. Joel. Eu só quero que os irmãos formulem as perguntas, para, se tiver mais alguma, para a gente, quando voltar ao texto, elucidar, porque aí a gente está com a câmera fechada para ver vocês, mais aberta para ver o texto, para responder as perguntas. Pode completar. Não, só para dizer que esse trecho de Joel é um dos trechos mais, eu vou dizer, subutilizados, porque muitos pregadores usam esse trecho, principalmente os pentecostais, como se já isso estivesse acontecendo hoje, né? Os milagres deles. Então, é um negócio entendo. terrível, né? Então, só isso que eu queria mencionar, né? Porque, assim, aí a gente lembra que Cristo faria errais por desconhecer as Escrituras, né? Então, só isso que eu queria mencionar. Tá bom? É interessante, como eu disse, que tem fatos que corroboram, que não apareceu aqui, mas Joel diz, no primeiro capítulo, ele diz, olha, as ovelhas e o gado, eles estão desesperados, porque não há pasto, não há água, né? Então, vocês estão querendo o dia do Senhor, porque assim, vamos entender esse outro negócio que faz muito sentido, que a gente nunca fala, que é o seguinte, na mente dos judeus, o que o judeu pensava que fosse o dia do Senhor? Vamos lá, eu quero ouvir vocês. Eu acho que na cabeça dele seria o dia que o Messias viria para governar e dominar a terra. Eu creio que isso, na cabeça dele, seria isso, na minha opinião. Não sei. Eu entendo que seria... Pode falar, irmão. Eu entendo que seria mais ou menos como Isaías, ali ele teve um encontro no templo, quando Davi teve aquela presença do Senhor, tudo. Então, eles entendem como se fosse isso, um grande dia do Senhor, né? Eu entro na posição igual o irmão Elias, que, como foi Cristo, eles queriam que o dia do Senhor fosse uma libertação do seu povo, que ele venha e vença tudo. Eu acredito que a visão deles, o dia do Senhor seria isso, por isso que eles esperam o Messias até hoje. Eu acredito que o dia do Senhor é quando o Messias vem e vence, porque para eles Jesus não venceu nada, e o que nós entendemos é que ele já venceu tudo, né? A vitória já é nossa pela salvação, mas para eles não. O Messias não veio e não teve a vitória. Eu acredito que o dia do Senhor para eles é quando Cristo vier, o Messias vier e libertar eles verdadeiramente, e vencer todo o mal. Essa seria a minha humilde opinião. O que você pensa quando vocês perceberam que os vários profetas dizem, vocês estão querendo o dia do Senhor? É como quem diz assim, vocês não viram nada. O dia do Senhor não vai ser assim. Vai ser uma molezinha assim que vocês estão pensando, não. O bicho vai pegar, a coisa vai ser complicada. Então, os profetas todos, eles bradam para dizer assim, não é o que está na cabeça de vocês, não. É mais sério do que vocês pensam, né? Mas vamos lá. Pastor Ulisses, o dia do Senhor.
que você acha que os judeus ficavam ansiando tanto esse dia do Senhor? O que eles estavam na cabeça deles? Então, o meu pensamento também, junto aí com o Elias e o Fernando, seria a esperança deles, né, desse Messias chegar e realmente ser aquele rei, né, que vai derrotar todas as nações e só Israel, né, estaria ali para reinar. Então, esse é o meu pensamento. Mais alguém? Pastor Gilson. Também estou junto com os três aí. Beleza. Pastor Gilson, fala, você estava de caladinho aí. Eu gosto de ficar ouvindo os irmãos, mas temos que lembrar, não sei se está dentro aí da linha da pergunta, que os judeus eles são um grupo voltado para aquilo que é físico. Eles nunca tiveram uma visão espiritual, embora Deus se manifeste a Moisés, mas na oração de Mateus capítulo 6, o Senhor ensina, né, na sua oração, venha a nós o teu reino. Então, quando, eu acho que é Mateus 24, quando eles estão saindo do templo, eles perguntam, não é, para Jesus, diz aí, quando vai acontecer essas coisas, quando vai estabelecer o reino? Então, a expectativa deles é realmente que o Messias volte, resolva tudo, liberte todo mundo, implante o reino prometido para Davi, e assim o milênio aconteça como eles tanto aguardam, né? Então, Jesus veio e mudou a história, diz, não, a libertação que eu vim é espiritual. Então, para eles, isso foi um choque. Certo, nós estávamos começando a falar sobre o reino dos céus nessa perspectiva de Jesus, né? E aí precisamos dar um passo atrás. Então, é importante entender o seguinte, para o judeu, ele não tinha consciência, como o judeu, vou usar uma outra ilustração, como o judeu não pensava, não assimilava e não acreditava que o Messias teria que padecer, lembra disso? Eles queriam um Messias que reinasse, eles riscaram as profecias que falavam do padecer do Messias. Então, por isso que eles se confundiram todos. Eles queriam o Messias que chegasse e quem ia padecer eram os inimigos dos judeus. Eles iriam se dar bem. Essa na cabeça do judeu, ele não imaginava que a nação de Israel iria passar pela água e pelo fogo, que ela seria duramente provada e que só 1/3 dela escaparia com vida para ser convertida e entrar no reino milenar. Não, na cabeça deles não entrava isso, ou seja, eles sempre pensavam no bem bom, mas não considerava o juízo e o preço que teria que ser pago pela própria nação de Israel antes de que esse milênio pudesse ser assim estabelecido. É aquele sujeito que está pensando que a vida dele vai virar da noite para o dia, vai ser só felicidade, não vai ter problema nenhum, nenhuma dificuldade dali por diante. Essa era a ideia deles com respeito ao milênio. E aí, os profetas estão advertindo, gente, vocês precisam lembrar o seguinte, o juízo vai vir, e aí eles advertem que esse juízo virá sobre os judeus e também sobre as outras nações da terra. Por isso que são tantas as profecias advertindo, vocês querem o dia do juízo, mas o dia do juízo é duro, ele é negro, ele é punitivo, ele é difícil, ele é inimaginavelmente pior do que o que vocês estão imaginando. Então, é esse conceito que nós precisamos corrigir na nossa mente. Até os apóstolos tinham na cabeça, mesmo depois da ressurreição do Senhor Jesus Cristo, que isso iria acontecer logo, e que era isso, ia todo mundo se dar bem como judeu e o resto do mundo ia se ferrar. Então, essas profecias estão mostrando que não, os gentios vão serem julgados, mas os judeus, os árabes, os que não se converteram, eles vão serem duramente julgados. Ou eles perderão a vida na tribulação, ou
perderão a vida no julgamento das nações. E só os judeus convertidos é que entrarão no milênio. Eles não tinham essa noção, nunca tiveram essa noção da questão da conversão para entrarem no milênio, que seria um momento tão difícil. Então, é muito importante a gente entender isso dentro desse conjunto de obras das profecias. Alguma pergunta? Senão, Elias. Vou fazer uma pequena colocação aí. Eu ia perguntar, mas o senhor já disse, então, nós teremos muitos judeus perdidos, né? Muitos judeus que não se converteram, que estarão perdidos, né? Muitos descendentes de Abraão, Isaque e Jacó. Zacarias lembra bem isso, eles passarão pela água e pelo fogo, e 1/3 só que vai escapar com vida no final do milênio. Esse terço, 1/3, que Sofonias menciona, não, eu acho que é Joel, a gente tem que abrir lá, que menciona, que em outras palavras, os eleitos, né? Aqueles que o Senhor chamar, esses escaparam com vida, dentre aqueles que o Senhor chamar, né? Esses vão sobreviver para entrarem no reino milenário. Então, mas mesmo hoje em dia, né, antes do próprio milênio também, os judeus que falecem hoje sem Cristo, eles estão perdidos. Com certeza. Okay. E você não imagina o número de judeus no Brasil e no resto do mundo. Deus espalhou os judeus e misturou os judeus com as nações do mundo. Esse narigão que eu carrego é de sangue judeu. O que vale que vocês têm é de judeu, tá? Isso vai aparecer no final das contas com essa peneirada lá, né? Mas vai ser muito interessante descobrir que muita gente de muitas nações são judeus e que vão escapar com vida e entrar, né, serem salvos ali nos minutos finais ali, os olhos deles vão ser abertos, o Espírito derramado. E Zacarias diz que eles olharão e verão o Messias e chorarão como se pranteia por um unigênito. Então, todo Israel que será salvo, não é todo judeu, é todo Israel que escapar com vida. E até Jesus diz, aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Ele está falando de judeu para judeu, dentro do contexto da tribulação, respondendo uma daquelas 3 perguntas de Mateus 24, escatológica para os apóstolos. Mais um versículo que é usado de maneira errônea, que é esse aí, aquele que perseverar até o fim será salvo. Nossa, não vamos nem entrar nesse mérito, né? Não vamos entrar nesse mérito. Mas, pastor... O evangelho do reino, no versículo anterior, diz que o evangelho do reino será pregado a todas as nações, e então virá o fim. Nós estamos pregando o evangelho da graça. Quem vai pregar o evangelho do reino são os 144 mil. Até anjos vão pregar o evangelho durante, né? As 2 testemunhas vão estarem pregando o evangelho do reino durante o período da tribulação. E até anjos anunciarão o evangelho eterno durante a tribulação, algo que não acontece antes da tribulação. Só para um pequeno comentário também, uma às vezes a gente, na nossa mente, nós não conseguimos imaginar o que vai ser isso, né? Esse terrível grande dia, que o sol não vai dar luz, as estrelas também não. Então, algumas vezes, quando falta luz, eu moro no 10º andar. Aí, quando falta luz, que eu olho assim lá de cima, vejo aquela escuridão completa, a primeira visão que vem na minha mente, eu falo, meu Deus, o inferno vai ser terrível. Porque, ou coisa feia, você olhar uma região enorme, negra, sem luz. É feio demais. É um negócio assustador. Aí eu fico imaginando como é que vai ser lá. E não vai ser fácil, hein, pastor? Graças a Deus, Deus, com a sua misericórdia, né, nos salvou. Uma observação só. Pode ser. Podemos voltar a Joel? Pastor, só uma colocação. Interessante que será que o judeu eles rasgaram Isaías 52, ou Isaías 53 da Bíblia, ou Isaías 42? Porque tudo isso foi profetizado que o Cristo viria, né? Que
queria padecer, mas parece que eles não atentam para o que está escrito na própria palavra de Deus. Não entendo por que eles não enxergam isso. Esse não é o problema, Carlito. Qual é o problema? Lembra que só depois da ressurreição, o próprio Senhor Jesus abriu o entendimento daqueles 2 discípulos no caminho de Emaús para entender a Escritura? Sim. Percebe que houve um milagre para ele abrir e ele começasse, mas não estava escrito nos profetas, nos salmos e na lei, quer dizer, e aí ele vai citando aquelas referências, ou seja, o judeu está morto espiritualmente, ele está morto espiritualmente como o gentil. Então, você tentar explicar a verdade de Deus, o homem natural não compreende as coisas de Deus, independentemente dele ser judeu ou gentil. E mais, tem que lembrar um detalhe, isso está revelado em Romanos capítulo 11. Por causa da rejeição dos judeus, foi-lhe dado um sono, algo que é um verdadeiro pesadelo, que eles disseram, caia sobre nós e sobre nossos filhos o sangue dele. Então, isso, Paulo refere-se que os judeus estão debaixo de um pesado sono espiritual que eles não conseguem enxergar. Paulo diz, não falta sinceridade, não falta religiosidade, o que falta é esse entendimento. E esse entendimento é obra de quem? Do Espírito Santo. É por isso que essa conversão desse grupo grande de judeus, além dos 144 mil, muitos outros judeus que vão se converter pelo mundo, lá no final da tribulação, é se derramar do Espírito de tal sorte que eu acredito que milhões de judeus vão se converterem no piscar de olhos ali. Aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Ali quando eles veem a glória do Messias descendo, né, depois desses dias de escuridão, é o cumprimento dessas profecias. Então, Zacarias fala isso muito bem, ele descreve em vários textos, e um deles é que eles olharão e chorarão com pranteio pelo unigênito. Aí vai cair a ficha, aí vai cair a escama, como caiu de Saulo, que perseguia a igreja de Cristo, e caiu do cavalo. Esse momento dessa conversão nacional, por assim dizer, é como aconteceu com Paulo, vai ser um milagre de Deus para salvar aqueles que lhe aprove para esse ingresso no reino milenar. Então, é uma obra espiritual, não é uma questão só de cabeça dura, de falta de entendimento, não querer entender, mas é aquele mesmo problema que os discípulos apresentaram e Jesus, na sua graça, tirou aquela cortina para eles entenderem. Pastor, eu estou falando muito, mas deixa eu só colocar mais uma coisinha. É uma informação que eu posso checar. Desculpa, pastor. Pode. O Fernando tinha levantado a mão, mas fale e depois ele fala. Tá, é super rápido. Carlito, Isaías 53 não está, digamos assim, na Bíblia, no Velho Testamento judaico. A informação que eu algum tempo atrás eu tive, preciso checar. Eles tiraram, eles não consideram Isaías, o capítulo 53 não consta para eles. Tá? E uma outra coisinha, São Paulo tem um bairro chamado Bom Retiro. Lá tem muitos judeus, muitos judeus. E se você for lá no meio deles e falar Jesus Cristo, se for falar de Jesus para um deles lá, você sai correndo e se bobear, você apanha lá no meio deles, porque o negócio é sério. Só isso que eu queria falar. O que eu queria acrescentar sobre esse assunto, se eu estiver enganado, que os pastores me corrijam, mas se eu não me engano, parece que no Novo Testamento, em nenhum momento se fala de Deus, chama Deus como Pai. Então, quando Jesus já vem com esse entendimento de chamando Deus de Pai, eles já sentiram um pouquinho de receio sobre isso. E também, colocando assim nessa ponta, eu vi uma entrevista uma vez, um rapaz falando de Jesus, falando, esse homem que fez isso, falando todo o que Jesus fez, mas não citou o nome de Jesus, conversando com um judeu. O judeu, nossa, não, esse é um grande homem de Deus, nossa, isso elogiou ao extremo Jesus. E quando o rapaz falou assim, mas esse homem é Jesus, está na Bíblia. O judeu virou a cara, como o irmão Elias falou, ficou bravo, só faltou bater no rapaz. Mas quando ele não soube que era Jesus, nossa, isso é um grande homem de Deus. Então eu vejo como foi citado.
no momento caiu uma escama nos olhos deles, que eles não conseguem ver mais a glória de Cristo. Então, o que eles veem é um homem simples que veio, igual que veio, até mesmo, acho que, se eu não me engano, eles acreditam que era até um profeta, Jesus era um profeta, mas não o Messias. Então, eles veem como um homem que veio, que pregou a palavra de Deus, mas não como o Messias. E eles estão vendados para que a mensagem chegasse a nós, né? Se eu estou enganado, que o pastor possa me corrigir. Também isso é de Romanos, quando Paulo diz que foi quebrada a oliveira e nós fomos enxertados nela. E deve ser graças a Deus, pela graça de Deus, né? Posso voltar ao texto? Vamos lá? Esse é Joel. Vamos lá. Elias não, o Márcio aqui, nós temos vários momentos, né? Sobre o derramar do Espírito. Nós temos os jovens tendo visões, até sobre os servos e sobre as servas derramarei o meu Espírito. É interessante que Deus vai salvar gentios que trabalham para judeus, né? Servos aqui são os empregados, né? Funcionários, pessoas que estão perto dos judeus, né? Mostrarei prodígios no céu, na terra. E aí ele menciona, que aparece lá em aquilo que eu falei, como o sangue, o mar se tornando sangue, os rios se tornando em sangue, fogo que vai cair dos céus, colunas, né? Ao cair eles formam colunas gigantescas né? Do poço do abismo, vai ser coluna de fumaça que vai cobrir o sol. Aí a sequência, olha que interessante, o sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Então, esse dia do Senhor aqui não pode ser o dia do juízo final, não pode ser o dia que Pedro está falando. Acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Está falando, isso aqui é parceiro de Zacarias, que vão, né? Zacarias 12, deixa eu ver aqui a referência, 12, 10. Você pode pesquisar aí, Zacarias, essa mesma referência está sendo mencionado. 12, 10 diz assim, então, como um profeta está falando, e um não foi contemporâneo do outro, não, viu? E sobre a casa de Davi, sobre os habitantes, eu estou em 12, 10 de Zacarias. E sobre a casa de Davi, sobre os habitantes de Jerusalém, derramarei o espírito da graça e de súplica. Olharão para aquele a quem transpassaram, planteá-lo-ão como quem planteia por um unigênito, e chorarão por ele como se chora amargamente pelo primogênito. Naquele dia será grande o pranto em Jerusalém. São os judeus se convertendo, reconhecendo que os seus antepassados crucificaram o Messias. No capítulo 13, versículo 8, em toda a terra, aqui está, o contexto todo está falando dos judeus, em toda a terra, diz o Senhor, 2/3 dela serão eliminados e perecerão, mas a terceira parte restará nela. Farei passar a terceira parte pelo fogo, e a purificarei como se purifica a prata, e a provarei como se prova o ouro. Ela invocará o meu nome, e eu ouvirei, direi, é meu povo, e ela dirá, o Senhor é meu Deus. Eis que vem o dia do Senhor, em que os teus despojos se repartirão no meio de ti. Então, esse é um contexto todo voltado para esse dia aí. O texto não tinha, a Bíblia não foi escrito, Zacarias não escreveu capítulos, versículos, né? Uma continuação do texto, com contexto, exegeticamente falando do período aí, daquele grande dia. Então,
o que invocar, porque no Monte Sião, em Jerusalém, estão os que forem salvos. Olha que interessante. No Monte Sião, em Jerusalém, estão os que forem salvos, como o Senhor prometeu. E entre os sobreviventes, aqueles que o Senhor chamar. Então, é muito interessante, né? Todo Israel será salvo, é a profecia de Isaías. E o profeta Joel está mencionando que ele foi anos posterior a Isaías. Levantar-se-ão as nações e sigam para o vale de Josafá. Isso aqui não pode ser, não é referência do final que Pedro está mencionando. Aqui é a batalha do Armagedon, o vale de Josafá, porque ali me assentarei para julgar todas as nações em redor. Olha que interessante. Ele está mencionando que o Messias vai sentar e julgar as nações. Ele não apenas vai destruir as nações, lançar a foice. Aqui é quando ele entra para esmagar aqueles exércitos inimigos. Mas ele vai sentar e julgar as nações. E esse julgar as nações, o próprio Senhor Jesus vai dizer para nós, em Mateus 25, como ele fará, quando vier o Filho do Homem em poder e glória e os anjos com ele para estabelecer o seu reino, quando vier o rei. Porque o lagar está cheio, então eles falam daquele dia transbordante, multidão e multidão no vale da decisão. Outros profetas citam essa mesma expressão, vale da decisão, porque o dia do Senhor está perto no vale da decisão. Então, essa referência de Joel é específica da tribulação e não do juízo final ali, do fim da história da humanidade. O Vale de Josafá, a foice sendo usada, todas essas expressões, é muito interessante que elas corroboram com essas mesmas expressões em Zacarias. O próprio Senhor Jesus cita isso no livro de Apocalipse, revelando esses detalhes para o apóstolo João. Então, por tudo isso, Márcio, eu entendo que essa referência de Joel, essa e as outras referências do livro de Joel, é muito interessante que ele não contempla o que Pedro contempla séculos depois, né? Ele está tratando de um evento escatológico e Pedro está tratando de outro, né? Olhando com mais calma, o que você entende, Márcio? Que comentário você faz? Não estou aqui para fazer sua cabeça, nós estamos dialogando como homens de Deus, olhando os lances, as janelas, as luzes que estão ali do texto, né? Não, tranquilo, pastor. Eu acredito da mesma maneira. A gente está falando que o dia do Senhor, na verdade, não é apenas um dia. É uma profecia de múltiplas referências. Uhum. Então, a gente pode chegar à conclusão que o dia do Senhor tem pelo menos dois que estão claros na minha cabeça. Quando ele volta, a segunda vinda dele, que para mim é pré-milênio, e para os irmãos é nesse momento também, só que a segunda é nos ares, e a segunda vez mesmo é quando ele volta ao final da grande tribulação. Então a gente está falando do mesmo evento. Isso para mim é uma das referências do dia do Senhor, certo, quando ele restaura o reino de Israel. E o outro texto, né, está fazendo referência ao dia do Senhor, o fim da história humana com pecado, que é pós o milênio. lá de Pedro, e que ele aparece em alguns lugares. Agora, é muito interessante ver Jesus, as profecias de Jesus, que sela essas profecias que nós acabamos de ver no Velho Testamento. Então, vamos partir para elas? Desculpa, Márcio, eu interrompi seu raciocínio. Termine seu raciocínio. Não, só para confirmar, eu entendo dessa mesma maneira, pastor. E o dia do Senhor não é apenas uma data. São pelo menos duas datas. Pelo menos duas. Uma quando ele dá o final da nossa era, da nossa fase, né? Onde ele vai mostrar que, mesmo em um mundo perfeito,
o pecado vai voltar ou vai continuar na raça humana e vai se proliferar durante o milênio. E a segunda data é após Satanás ser solto, enganar as nações, vai ter lá o final da história humana com o pecado. Porque ali, sim, né? Tem até uma referência que o meu pastor colocou um dia desse, né? Que é uma teoria do já, mas ainda não. O pecado já foi vencido, né? Mas ele continua aqui, então ele ainda está entre nós. Então já somos livres do pecado, mas não, ainda não, né? Então é importante a gente saber que o Dia do Senhor já tem duas referências muito claras ou de múltipla referência no qual a gente pode tratar. Então, para mim é muito tranquilo, isso corrobora aquilo que eu já creio. Então, para mim está perfeito. Vamos verificar no Novo Testamento esse fechamento. Onde é que Jesus está relacionando essas referências que nós acabamos de ver do Velho Testamento com o Novo Testamento? Onde é que Jesus amarra o Velho Testamento, né? E depois, referências diferentes. Almir, sua mão está levantada. Pergunte. Coloque. Não é uma pergunta, mas é só uma colocação, que, na verdade, Dia do Senhor, então, é definido como dia, porém, não é um dia, nem uma data, mas um período, né, vamos dizer assim, de tempo que nós não sabemos quanto durará, né? Porque será realmente um tempo estabelecido por Deus que vai ser aí, sei lá, não sabemos quanto isso vai durar, né? Quanto tempo de ira ele vai descarregar sobre a humanidade. Mas por que isso? Isso eu já não entendo. Para mim, o dia é o dia no qual ele faz esse evento. Em todos Não, os eu entendo aspectos, assim. ele coloca, em todos os textos que nós lemos, ele trata isso nunca como um período, mas sempre como o dia que o evento acontece. O dia que ele vier na segunda vinda, com o sopro da sua boca, ele destrói, acabou. Então, é assim que eu entendo o dia. Eu nunca consegui enxergar em nenhuma leitura, nem agora e nem antes, que é período. Não, pelos acontecimentos, pelos próprios acontecimentos dos textos, né, nós estamos vendo que são fatos que ocorrerão não num único momento, né? Pelo menos eu não estou vendo assim. Eu entendo a colocação do dia como um período de tempo, né? E não como um único dia específico. Vamos pensar assim, para juntar o entendimento dos irmãos. Não vai acontecer tudo isso. Lembra que quanto tempo o sol não vai brilhar? Quanto tempo a lua não vai mostrar sua claridade antes que o Senhor apareça em poder e glória e mande o anticristo, né? Lança o anticristo e o falso profeta no lago de fogo, lança Satanás no abismo, extermina aqueles exércitos, os exércitos vão ser exterminados com o sopro da boca do Senhor. Ele vai mandar os anjos buscarem, e a gente vai ver isso, que o Senhor Jesus trata tanto dos maus quanto dos bons, para apresentar diante dele lá em Jerusalém, e aí ele fazer o julgamento das nações. Então, é um momento de juízo que, vamos dizer assim, o start acontece, tem toda aquela preparação dos selos, tem os selos e as trombetas de Apocalipse, quer dizer, então tem todo aquele desenrolar da coisa, aí existe esse momento, agora não vai tudo isso acontecer em 24 horas, vamos dizer assim, a gente não pode pensar que isso vai ser um dia em 24 horas o senhor vai resolver todas essas coisas e estabelecer o reino milenar, não. A Bíblia não faz essa afirmação, e nós não podemos fazer essa afirmação. Ela mostra esse start que o senhor está entrando em cena e mostra o que ele começa a fazer. Mas nós já estudamos que haverá um rio que sai de Jerusalém, a cidade de Jerusalém será, outras referências que diz que ela será dividida em 3 partes, né? E que vai haver conexão de um rio que sai de Jerusalém
para o Mar Morto, outro rio que sai para o Mar Mediterrâneo. Então, todo esse conjunto da coisa, dizer assim, que o Senhor Jesus vai descer, o seu pé ser colocado sobre o Monte das Oliveiras, vai ser um momento. Mas tudo que envolve isso, a gente não pode afirmar que vai acontecer em 24 horas. Não. É esse conjunto de coisa que é chamado de dia do Senhor. Tem o evento e essas coisas tudo que envolve. Né? É nesse sentido que eu creio que o Almir está entendendo e que a gente não pode fixar as 24 horas, a gente ficar preso a isso. O Elias tinha levantado a mão, deixa eu só confirmar se o Almir concorda comigo nesse sentido. É isso que você está entendendo? Sim, estamos juntos, é isso mesmo. Isso mesmo. O Elias tinha pedido a levantado a mão e depois o pastor Ulisses. E depois, se o Márcio quiser fazer algum comentário que estamos dentro, respondendo, elucidando, dialogando, para aclarar definitivamente esses detalhes, que são muitos, né? Então, não é uma coisa que a gente está aqui só para... não estamos enrolando ou perdendo tempo. Eu acho que todos esses ângulos é importante dialogar para ficar muito bem entendido. Eu acho super importante realmente esclarecer esse aspecto, né? Realmente tem sido legal, muito bom. Mas eu penso exatamente como o irmão Almir falou, o primo falou, e você passou. Para mim, o dia do Senhor é um período. Se nós pegarmos o capítulo 12 de Zacarias, então são tantos eventos, se você pegar vários versículos ali, versículo 6, só para começar, no versículo 3, ele já fala, naquele dia farei não sei o quê, no versículo 4, no versículo 6, naquele dia. Então, tem vários naquele dia, no versículo 8, no versículo 9. Então, são vários eventos que fatalmente nos levam a supor que é um período, que não vai ser um dia de 24 horas que vai acontecer tanta coisa. Então, eu vejo também como um grande período. Isso que eu... É interessante que alguns profetas citam o grande dia do Senhor. Em Jerusalém, em Israel, o calendário judaico ele tinha dias grandes. O que é isso? Por exemplo, o Senhor Jesus, no calendário judaico, que é lunar, eles têm 360 dias, e não 365 ou 366. Então, no Velho Testamento, eles encaixavam esses dias em dias grandes, dia de festa. O sábado o sábado da Páscoa era um desses dias grandes. Não vamos entrar nesse detalhe agora para desfocar da coisa, mas é interessante que os profetas mencionam o grande dia do Senhor. Então, dentro da mente do judeu, quando o profeta fala um grande dia, ele estava falando de algo dentro daquele calendário que eles entendiam que não era apenas 24 horas. Ulisses. O que me esclarece bastante com relação a entender que é um período, quando eu vou para Jeremias capítulo 30, versículo 7, onde diz lá, porque aquele dia é tão grande que não houve outro semelhante, é tempo de angústia para Jacó. Ele, porém, será salvo dele. Então, aqui, por mais que ele usa, né, o grande dia do Senhor, ele usa também a palavra tempo, né? Quer dizer, é um período do qual vai acontecer tudo isso. Então, isso me ajuda a entender esses outros textos como sendo um dia que se referindo a período, tá bom? Só isso que eu queria comentar. Então, é importante que a gente não pode afirmar, olha, é um dia de uma semana, é um dia de... Não há brecha para isso. Mas é um evento que tem esse conjunto todo de eventos envolvidos de magnitude, para nós, inimaginável, porque envolve o céu, envolve a terra, envolve os poderes das trevas, envolve todas as nações do mundo, envolve os anjos levando
os que escaparam com vida a Jerusalém, quer dizer, é um conjunto de coisas tão extraordinária que isso que está revelado, né? Então, é assim, algo muito marcante. Dúvida? Posso prosseguir para o Novo Testamento? Sim. Um voluntário, irmão Daniel, você não leu ainda, poderia ler esse slide, irmão? Sim. Só deu uma travadinha aqui, só um segundo. Tranquilo. Já sei. Ok. Só um minuto, pastor. Só um segundo. Uhum. Ué, o que pode ter acontecido aqui? Achei. Desculpa, pastor. Posso pedir para alguém ler? O meu está muito pequeno, pastor. Tranquilo, irmão. Eu estou tentando fazer ele ficar maior. Tá. Consegui. Ok. Agora já consegui. O dia do Senhor no Novo Testamento, no final da tribulação. O anticristo e seus exércitos serão ceifados no campo de batalha, Armagedon. As nações serão reunidas em sua presença em Jerusalém. Ele separará o joio para o fogo do juízo. Pois, assim como o joio é colhido e lançado ao fogo, assim será na consumação do século. Mandará o Filho do Homem os seus anjos, que ajuntarão do seu reino todos os escândalos e os que praticarem a iniquidade, e os lançarão na fornalha acesa. Ali haverá choro e ranger de dentes. Então os justos resplandecerão como o sol no reino do seu Pai. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Já que o irmão está com o microfone aberto, eu vou passar esse próximo slide aí para o irmão. Complete aí. O trigo, os salvos. Para o reino milenar, ele enviará os seus anjos com grande clangor de trombeta, os quais reunirão os seus escolhidos dos quatro ventos de uma outra extremidade dos céus. Logo em seguida, a tribulação daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará a sua claridade, as estrelas cairão do firmamento e os poderes dos céus serão abalados. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu, com poder e muita glória. E ele enviará os seus anjos com grande clangor de trombeta, os quais reunirão os seus escolhidos dos quatro ventos da terra, de uma a outra extremidade dos céus. Então, os irmãos percebem aí que o Senhor Jesus faz citações tais quais Joel, né? Sobre a escuridão, sobre o sol, e sobre os anjos. E na parábola do joio e do trigo, o Senhor Jesus menciona que vai mandar anjos, que vai recolher uns que vão ser lançados na fornalha, e aí em Mateus 25, 41 e Mateus 25, 46, ele fala que vai ter o julgamento das nações, ele vai reunir as nações, vai separar os bodes das ovelhas, e ele dirá aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno preparado para o diabo e os seus anjos. Isso não é juízo final, isso é o juízo das nações,
e aí vai se virar para os que estiverem à sua direita e diz: vinde, benditos de meu Pai, entrai no reino que vos está preparado. Então, nas referências que nós vimos, o próprio Senhor Jesus, em um ponto, ele diz que vai mandar anjos para colher os maus e ele vai mandar anjos para colher os bons. De sorte que os que escaparem com vida no final do milênio vão comparecer, e lá em Joel nós vimos que ele vai se assentar no monte em Jerusalém e ele vai julgar essas nações. Então, assim, ele não apenas vai exterminar os exércitos das nações que estavam lá, mas ele vai mandar buscar as nações cujos exércitos estavam ali e ele exterminou, para serem julgados antes de estabelecer o reino milenar. Vocês percebem essa conexão das referências do Senhor Jesus com o que nós acabamos de ver, se tratando todos de um mesmo evento? Qualquer dúvida, qualquer pergunta, senão nós avançamos para outras referências ainda no Novo Testamento dentro dessa questão. Aí para chegar no juízo final. Elias. Eu estou falando muito, irmãos, me perdoem. Esse julgamento no Vale de Josafá, com os que sobraram do milênio, correto? No Vale de Josafá vai haver a Batalha do Armagedon. Os exércitos vão serem exterminados. Mas no Monte de Jerusalém é que vai haver o julgamento das nações. Tá. Muito bem. E aí, no julgamento, aí, direita e esquerda. Perfeito? Alguns vão continuar. Ponto. E esse julgamento, obviamente, não tem nada a ver com o julgamento do grande trono do banco que virá depois, né? Isso, nós mencionamos a semana passada 3 grandes julgamentos. O julgamento dos salvos no Bema, para receber os galardões e receber Cristo vai compartilhar a autoridade para serem reis e sacerdotes e reinarão sobre a terra com ele durante o milênio. Ele tanto menciona em várias parábolas dos evangelhos isso, como ele menciona para as igrejas do Apocalipse, as 7 igrejas, tipificando as suas igrejas no mundo, essas promessas de reino e autoridade com ele durante o milênio na terra. E Apocalipse 5 menciona isso claramente. Serão reis e sacerdotes e reinarão sobre a terra com o Senhor. Então, isso é um julgamento. Esse julgamento que eu estou mencionando agora é o julgamento das nações. Isso vai acontecer num outro momento e com outros personagens. Todas as pessoas que escaparam com vida no final do milênio. Não, no final da tribulação. Os anjos levarão para Jerusalém e Jesus vai julgar. Então, ele vai separar os salvos dos perdidos. Os perdidos vão ser lançados no inferno e os salvos vão entrarem para o reino milenar. Depois de 1000 anos, quando Satanás é solto e extingue as nações, então é que vem o dia do Senhor mencionado por Pedro, e aí vem depois disto o dia do juízo final. Então, são 3 grandes juízos que estão para acontecer no futuro da humanidade, que as Escrituras deixam muito claros. Perfeito, perfeito. E eu não vou falar o que estou pensando, que nós já comentamos e vai dar muita confusão. Deixa para lá, outro dia. Não, deixa para lá. Está claro na sua mente, não confunda. Alguma Só outra pergunta? O pergunta? senhor falou sobre 4 julgamentos, né? Era 4. Eu mencionei 4. Um que é o julgamento sobre a ceia do Senhor, quando examine-se o homem a si mesmo, e assim como a da ceia. Então, esse é um julgamento diário que nós devemos fazer de nós mesmos para nossa santificação progressiva, para estarmos em comunhão com o Senhor. E ele diz, se nós nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos necessários de ser disciplinados, como muitos crentes em Corinto haviam morrido, porque brincaram com o pecado, não se autoexaminaram, e aí o Senhor lhes tirou a vida para não mancharem a glória de Deus. E eu já enterrei vários crentes que eu não tenho a menor dúvida de que eles foram chamados mais cedo por ter feito coisas como os crentes de Corinto lá, e Deus ceifou suas vidas antes. Eles poderiam viver muito mais, mas por estarem afrontando a glória de Deus, eles foram ceifados como os crentes lá de Corinto.
A mão Por isso que levantada é do é melhor Fernando. é melhor nós nos julgarmos a nós mesmos, né? Temos que ficar Isso, atento com então isso. esse quarto julgamento eu fiz menção É melhor, né? na semana Como melhor. passada, é bem melhor. Fernando. Pastor, é uma dúvida sobre o reino milenar, que eu tirei essa dúvida com o pastor na última aula, vou colocar assim, na última que o pastor deu. Só que ainda ficou uma dúvida. O pastor Ulisses, tive uma aula de teologia com o pastor Ulisses, ele entrou no mesmo raciocínio do pastor. Só que mesmo assim ainda tem uma pequena dúvida. Eu gostaria de esclarecer definitivamente essa dúvida. Que quando o pastor disse, no reino milenar, quando vem em Cristo, na parte B ali do capítulo 20 de Apocalipse, na parte C do versículo, ele diz assim, e viverá e reinará com Cristo 1000 anos, durante 1000 anos. Que aí foi a minha dúvida, mas terá pecado? Aí o pastor comentou, sim, terá pecados, pessoa. Só que aí eu fiquei na dúvida nisso aí, falei, será? Porque quando nós vivemos com Cristo, eu acredito que não haverá motivo para pecar, porque não terá a presença do mal em si. A pessoa está em mal ainda porque não foi purificado, mas não terá aquela presença constante. Porque aí depois fala assim, no versículo 7 fala assim, acabando seus 1000 anos, Satanás será solto de sua prisão, e sairá e enganará as nações que estão sobre os 4 cantos da terra, Gog e Magog, cujo número é como a areia do mar. Então eu entendi assim, quando ele é liberto, realmente ele começa a mostrar. Eu acredito assim, vai ter a semente, só as pessoas que vai estar ali, aquela sementinha, só que, na minha visão, pelo que eu entendi, não terá pecado nesses 1000 anos que Jesus estará reinando. Só que quando é solto Satanás, ele aproveita e engana. Se eu estou errado, é a minha dúvida assim, que eu tenho sobre isso mesmo. Então, a sua interpretação está errada pelo seguinte, o homem é pecador porque ele peca, ou ele peca porque ele é pecador? O homem é pecador por natureza, seria? Não entendi a pergunta do pastor, desculpa. Exatamente, o homem é pecador por natureza. Então, eu acabei de dizer que o julgamento das nações, em Mateus 25, vão entrar pessoas de carne e osso, como nós estamos hoje aqui. Essas pessoas vão entrar, eles vão serem salvos porque eles creram que o Messias viria. Lembra que o evangelho do reino está sendo pregado, arrependei-vos, o evangelho que João Batista pregou, anjos vão estar pregando, os 144.000 vão estar pregando, as 2 testemunhas por 3 anos e meio vão estar pregando, então milhares de pessoas vão se converterem, e as que escaparem com vida até o final do milênio, elas vão serem julgadas por Cristo, e elas vão entrarem, como Jesus diz, vinde, benditos de meu Pai, e entrai no reino que eu vos está preparado. Só que eles vão entrar com a natureza pecaminosa, com o corpo e a natureza inclinada para o pecado. Então, o homem não precisa de Satanás para pecar. Satanás é uma das fontes que nos leva a pecar, mas o mundo é outra, a nossa natureza é outra. Então, nós temos 3 fontes de pecado. O mundo não vai estar, a Globo não vai estar com seu inferno de promoções de pecaminosidade, nem a mídia social e etc., a cultura desvirtuada, e o diabo vai estar com as suas hostes presas. Mas só a natureza pecaminosa já é suficiente para levar o homem a ser egoísta. O que é que ensina a criança a ser egoísta? A brigar, a pecar, a afrontar os pais. Então, essas pessoas que entrarem com vida, elas, mesmo como crentes, elas vão pecar como nós pecamos hoje. E, além delas, os filhos delas vão nascer. E o incrível é que eles não vão se converter. Milhões deles não vão se converter. É por isso que, quando o diabo for solto, ele vai arranjar uma multidão que, lá em Apocalipse 20, vai dizer para a gente que é como a areia do mar. É essa multidão que vai cercar Jerusalém para destronar o Messias, como o Lúcifer fez para tentar destronar Deus do trono e ele tomar o trono. Então, ele fez isso com os anjos lá no céu e ele vai fazer com a raça humana não convertida aqui na Terra. Então, aí que vem o Gog e Magog, entendeu? Então, esse reino milenar, só para concluir, meu irmão, desculpa. Então, esse reino milenar de Cristo não terá influência 100% de Cristo. Não, que tem a influência de Cristo, tem, mas o reino milenar é para mostrar o seguinte, que mesmo com o rei reinando, o coração do homem reina nele mesmo.
e que ele ainda é capaz de rejeitar o rei, rejeitar toda a bondade, toda a misericórdia, toda a glória de Deus, toda a prosperidade, toda a paz, tudo mais, e se aliar ao diabo num piscar de olhos. Entendeu? Entendi. Então, é para mostrar Agora deu uma lucidez na mente. Isso, então, é para mostrar que o mal está dentro do homem, que nós herdamos essa natureza pecaminosa, que não é brincadeira. Mesmo no milênio, ela vai reinar nos corações, mesmo que Cristo está reinando no trono lá. O cara vai é aquele sujeito que vai para a igreja, ele jura que ele é crente, ele faz tudo que é crente, mas na hora H, ele age como incrédulo, porque ele nunca foi convertido. Ele sacode o evangelho que ouviu, igual o pato, e aí ele vai e mergulha na lama do pecado como porco, porque ele nunca foi ovelha. Então, acontece, na primeira oportunidade que ele tem, na primeira oportunidade que ele tiver, ele vai cair. Exatamente. Então, ele está caído, né? Ele está caído. A natureza dele é pecaminosa, vai levar ele para o inferno. Se ele não se converter durante o milênio, ele vai para o inferno. Aí, quando o diabo aparecer, vai ser só um empurrãozinho a mais para que essa natureza pecaminosa dele venha aflorar e causar toda a tragédia que vai ser nesse final aí. Pastor Bezerra, eu gosto de um pensamento sobre isso, que antes da vinda de Jesus, a humanidade olhava para o Messias que haveria de vir na fé de uma promessa a ser cumprida. Nós olhamos para o Messias que veio e na fé de que ele veio e realmente limpou os pecados. Esse terceiro grupo do milênio, mesmo com Jesus aqui na Terra, estando presente, vendo todos esses milagres, não vão crer e vão dar brecha para o pecado. Ou seja, a natureza humana não tem jeito sem Jesus. E a prova cabal disso é justamente do livre-arbítrio, onde Deus quer adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Ou seja, sem ver, porque não veio, sem ver, o pessoal que viveu com ele na Terra, nós que vivemos na crença de que ele veio, e aqueles que viverão com ele também no milênio, por nossas forças, não tem jeito. A restauração do pecado é só através dele. É só assim que eu gosto de pensar. O novo nascimento, sem o novo nascimento, né, não há transformação de vida. Né? Não há. Lembra que Jesus disse: se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino dos céus. Fosse no Velho Testamento, nos nossos dias ou durante o milênio, vai ter que nascer de novo. Se não nascer de novo, não pode ver o reino dos céus. Esse é o problema que o Márcio está bem colocando aí. Pastor, e lembrando... O Rony tinha levantado a mão e o pastor Ulisses tinha levantado a mão. Então, lembrando, gostaria de lembrar que talvez, muitas vezes, nós pensamos que o pecado, né, ele é só em atitude. Mas nós temos que lembrar que até em pensamento nós pecamos. Né? Então, veja que eu estava vendo o irmão Fernando dizendo, olha, mas Jesus não vai impor, né? Ele tem poder para isso. É lógico, ninguém vai poder fazer nada aparente, mas poderiam pecar até mesmo em pensamento. Né? Então, a Bíblia é muito clara com relação a isso, que o pecado não é só o pecado aparente, mas o pecado oculto. Né? E esses são os piores, eu creio. Né? Aqueles pecados escravizadores que o homem pode possuir e que muitas vezes o leva realmente a um estado terrível. Então, somos pecadores até quando estamos dormindo. Então, isso é a coisa mais grave. Né? Não só o pecado aparente. A princípio, o que o irmão Fernando talvez tenha imaginado é que seriam esses pecados aparentes. Não, mas Jesus vai estar ali impondo, né? Mas e os pecados de pensamento? Né? Enfim, era essa a colocação. Ok, depois do pastor Ulisses, o Carlito pediu a palavra. Pode falar, pastor Ulisses. Eu queria acrescentar que é o seguinte, Fernando, se você olhar para Isaías 65, versículo 20, falando lá sobre o milênio, então o versículo 20 fala: não haverá mais nela criança de poucos dias, nem velho que não cumpra os seus dias, porque o jovem morrerá de 100 anos, mas o pecador de 100 anos será amaldiçoado. Então, aqui já está claro aqui que vai ter lá no milênio quem vai pecar. E pecando será amaldiçoado, né? E como o pastor José falou,
a dispensação, né, do milênio, ela vem para provar para o ser humano que mesmo sem Satanás e suas hostes infernais ao lado do ser humano, e Cristo Jesus reinando, né, como se fosse, eu gosto de fazer essa comparação, como se fosse lá no Jardim do Éden, lembra? Como se fosse, tá? Como se fosse no Jardim do Éden, mesmo assim, o homem ele é pecador, por natureza, tá bom? Então, só isso aí, obrigado. Carlito. Só a minha colocação aqui agora é o seguinte: nós temos 4 inimigos da alma: o mundo, a carne, o diabo e o próprio homem. O próprio homem com o seu egoísmo. No milênio, nós vamos tirar apenas o diabo. Os outros 3 continuam: o mundo, a carne e o homem, o eu, o ego. Ô, Carlito, só acrescentar, desculpe, lembrar que no milênio, o mundo, ele, como o pastor José disse, né? A Globo não vai estar lá, lembra? Então, o mundo, ele não vai propiciar com o reino de Cristo a oportunidades para o ser humano pecar. Então, você pode descartar o diabo e o mundo aí, tá bom? Não no nível que nós temos hoje. É lógico que com o desenvolvimento de milhões e bilhões de pessoas, essa pressão vai aumentar, né? Um incrédulo atiçando o outro, que atiçando o outro, que atiçando o outro, pela própria natureza pecaminosa, vai gerar de novo uma sociedade que, no final das contas, mas Cristo vai reinar com vara de ferro assim. A alma que derramar o sangue de outra vai morrer, vai ter pena de morte. Mesmo assim, o ser humano consegue driblar e viver de lá e de cá, escondendo os seus pecados, e o Senhor Jesus não vai matar todo pecador, porque senão não vai ter essa multidão no final, né? Ele vai deixar para o final, para mostrar realmente a sua graça. Elias. Nosso tempo, passamos 5 minutos aí ou mais. Não, é 10h30. É 10h30. Faltam 8 minutos ainda. Então, vamos. Então, deixa eu correr aqui para chegar, porque vocês vão achar que desse rojão eu não vou chegar nunca no juízo final, hein? Vamos lá. Então, só lembrando que o dia em que o Senhor julgará as nações no final da tribulação, o anticristo e os seus exércitos serão ceifados no campo da batalha, as nações serão reunidas em sua presença em Jerusalém, ele separará o joio para o fogo do juízo, o trigo, os salvos para o reino milenar, Satanás será preso por 1000 anos, o estabelecimento do reino milenar, a colheita dos rebeldes no final do reino milenar, e a colheita de Satanás para o lago de fogo definitivamente com suas hostes. Essa é a ordem escatológica dos acontecimentos. O dia do juízo final após o milênio. Esta será a segunda ressurreição dos mortos, de Caim até a última pessoa a morrer sem Cristo no milênio. Cada um dará conta de si mesmo a Deus face a face, será um encontro pessoal, onde serão avaliadas todas as atitudes, todos os pensamentos, todas as palavras, todas as ações. Isso nós veremos os outros aí, mas quero abrir nesse sentido e dizer o seguinte: ninguém que estiver diante do grande trono branco vai ter chance de salvação. Ali é o dia do juízo final dos perdidos. O livro da vida vai estar lá, para mostrar a justiça de Deus. Os livros vão estarem lá com os pecados da humanidade. E, no final de contas, eu tenho toda essa dívida, mas e aí o meu nome não consta no livro da vida? Não, por quê? Porque o livro da vida, ou também chamado de livro do Cordeiro, é onde estão anotados os nomes de todas as pessoas que nasceram de novo, seja no Velho Testamento, seja na dispensação da graça, ou seja no período do milênio.
Sem esse registro no livro, no livro da vida, então o livro vai servir como juízo, como um testemunho de justiça de Deus. Ó, seu nome não consta aqui. Mas por que não consta? Porque você nunca nasceu de novo. Você rejeitou o juiz de toda a terra como seu advogado quando ele esteve lá para te salvar. Então, todas as pessoas que comparecerem no dia do juízo final, elas vão comparecer para receber a sentença final. Imagine, né, já ouvi várias entrevistas de presidiários, né? O repórter chega lá e diz: o que você fez? Eu sei lá, eu estava na casa da minha mãe, tal. Então, cada um tem uma história de desculpas. Imagine se Deus manda para o lago de fogo essa raça humana sem mostrar razão, porque cada um individualmente vai estar lá, né? Então, é para mostrar a justiça de Deus, mostrar a graça de Deus. Ó, todos esses foram salvos. Por que vocês não foram salvos? Aí nós temos aquele dilema, e não vamos entrar nesse dilema aqui hoje nem nunca, é o seguinte: não, mas eu não fui eleito. Então, a palavra de Deus tanto trata da soberania de Deus, como trata da responsabilidade humana. Nós, como eu disse, nós não vamos aqui discutir quem é calvinista ou quem é arminianista. Para mim, a Bíblia está muito clara nessas duas verdades. Deus é soberano e ele responsabiliza o homem por sua pecaminosidade. É como os dois trilhos de um trem. Quando você olha lá na frente, parece que eles se juntam, mas eles nunca se juntam. A verdade da soberania de Deus e a verdade da responsabilidade humana, nós só vamos entender plenamente quando chegarmos na eternidade. Nós aceitamos pela fé. A Bíblia diz: se não receber a Cristo, não é filho de Deus. A todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Então, não vamos gastar tempo e fosfato aí, quebrando cabeça sobre essa questão. Para mim, as muitas referências estão claras sobre a soberania de Deus e sobre a responsabilidade humana. Para mim, Jesus morreu por todas as pessoas, e aquele que o receber como seu Salvador vai morar no céu. A morte de Cristo foi suficiente para salvar a todos, mas só vai ser eficiente para aqueles que o receberem como Salvador. Não recebeu, não vai poder chegar lá diante do juiz de toda a terra, depois dessa lista maldita de pecados que estão constando lá. O sujeito vai virar para Deus: mas o senhor não me elegeu? Entendeu? Não vai ter essa desculpa, não vai caber essa desculpa lá no dia do juízo final. Então, só para não deixar muitas perguntas no ar aí, muitas dúvidas, mas o tempo acabou. Não cabe recurso ao STF, né? Não cabe. O juiz lá é absoluto, né? Primeiro, é interessante que Jesus diz que o Pai lhe deu autoridade de julgar. Então, o juiz morreu pelo perdido e o convidou para recebê-lo como seu advogado. Ele não aceitou, então agora ele vai ser seu juiz. Imagina, o cara terá se justificar diante do juiz de toda a terra que morreu em seu lugar e foi rejeitado por ele, né? Então, não é coisa simples, né? É muito séria. Amém. Eu gostaria de agradecer ao irmão, né, por elucidar as minhas dúvidas aí, que agora, o Ulisses também citando o livro, para mim foi mais claro ainda, né? Como todos, já estava tudo claro, né? Obrigado por elucidar a minha dúvida mesmo. Elias. Pastor, isso aí rapidamente, o tempo já foi, só para fechar. Eu lembro que, alguns anos atrás, quando eu estudei no seminário sobre o julgamento, se não me falha mesmo, não me lembro exatamente quem, mencionou uma coisa interessante, né? Porque hoje nós temos aí o celular, nós falamos pelo celular, e a nossa fala ela vai pelos ares, né? Pelas ondas sonoras, né? Não sei o termo técnico aí, né? Então, a nossa voz está na atmosfera. A nossa voz está lá, ela passa, né? Então, e alguém disse lá atrás, torna a dizer que eu não me lembro quem, eu achei interessante a afirmação de que no julgamento, o homem, obviamente, ele vai falar: mas eu nunca falei isso. Aí Deus vai colocar a voz dele que está lá, aqui, ó, aquilo que você falou, né? Ou eu nunca fiz isso. Está aqui, o filmezinho seu fazendo aqui, ó. Então, ou seja,
Aí não vai ficar que eu disse que me disse, né? Está aqui a sua voz falando, ou aqui é o que você falou, né? Alguma coisa nesse sentido. Eu achei interessante. E, ao mesmo tempo, eu fico pensando em quanto tempo vai demorar isso. Imagina bilhões de pessoas, um a um, a Bíblia, todos grandes e pequenos, né? Vão estar perante ele. Ó, o tempo, a eternidade é uma eternidade mesmo, né, pastor? Pois é bom saber que não vai ter segunda-feira, né? Ou quarta-feira, que é amanhã de manhã, para a gente correr atrás do pão. Mas e é interessante saber que aqueles momentos diante do trono vão ser os melhores momentos de todos os que já estão há anos, há milhares de anos no inferno, né? Porque eles vão sair de um inferno para passar diante do juiz, receber a sentença final da segunda morte. E outra coisa que é fundamental, né? Hoje é o espírito dos mortos que está no inferno. Mas no lago de fogo vai ser o corpo que vai ser ressuscitado e anexado a esse espírito para ser lançado no lago de fogo. Quer dizer, a coisa vai ser muito pior, né? Então, é importante lembrar disso, mas nós vamos continuar aí com o juízo final e também com as referências sobre o dia do Senhor no Novo Testamento e chegar até Pedro lá, tá? Eu não estou esquecendo disso, mas o tempo acabou. Ok. Obrigado, pastor. Obrigado a todos aí. Mais uma vez, uma grande bênção. A nossa oração final hoje, eu coloquei o pastor Dilson. Por favor, poderia nos despedir, pastor Dilson, com oração? Sim, podemos sim. Vamos orar. Graças te damos, Senhor Deus, Criador dos céus e da terra, pela a tua palavra, pela clareza que ela nos traz, por nos dar entendimento, por despertar em nossos corações uma fé salvífica. Obrigado, Senhor, pela a tua graça que tem nos alcançado e louvamos o teu nome, porque a tua graça nos basta. Nos ajude a confiar no teu poder, viver pelo teu poder, para que no poder da tua palavra nós possamos ser transformados de glória em glória. Trabalhe nos nossos corações. Precisamos do Senhor para a boa noite de descanso, para o amanhã, se houver, para qualquer um de nós possamos viver mais um dia para honrar e glorificar o teu santo nome. E nós, nos dando sabedoria, teus servos, pastores, evangelistas, missionários, tu nos conheces e sabes, Senhor, das nossas necessidades que temos. Faça o milagre que precisamos. Toque na nossa vida, na nossa família, nos ministérios, aos irmãos, os seus trabalhos, mantenha as portas abertas. Se houver alguém à procura, abra as portas. Aqueles que estão enfermos, seja emocional, seja espiritual, físico, é o Senhor que tem o poder de penetrar na divisa da alma e do espírito e assim fazer uma transformação de dentro para fora. Tenha as misericórdias de nós e nos ajude a confiar e a viver tão somente na tua palavra, que ela venha a ser verdadeiramente a nossa regra de fé e prática no nosso dia. Senhor, toma conta, vigia sobre o nosso sono, aqueles que estão dos nossos na escola ou no trabalho, que o Senhor os cubra, os guarde nesse mundo mal de tanta violência e perturbação. Fica conosco nesta hora. Obrigado por cada um desse grupo, que o Senhor dê forças para continuarmos, aqueles que não estão podendo participar, que na próxima possamos todos estar juntos para nos fortalecer no aprendizado da tua palavra. Fica conosco, no nome do Senhor Jesus. Amém. 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 Uma boa noite a Obrigado, todos. irmão. Obrigado, irmão. Boa noite, gente. Boa noite Foi um a prazer estar junto de novo. Valeu. Boa noite. Obrigado. Boa noite,